A Bíblia ensina de que um dia todos nós deveremos comparecer perante o tribunal de Cristo para sermos julgados pelo bem ou mal que tivermos feito pelo meio do corpo. Na realidade, a mensagem do juízo que a Bíblia apresenta não é negativa, ela é totalmente positiva e é a favor dos filhos de Deus. No programa Bíblia Fácil de hoje, aprenderemos um pouquinho mais a respeito desse assunto. Olá amigos do Bíblia Fácil, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa e ao quadro Saiba Mais, onde você tem a oportunidade de enviar semanalmente sua pergunta dentro da temática que nós estamos estudando, para então respondermos a ela ou então postarmos em nosso blog as respostas. Na última semana estudamos a respeito do tema da morte e algumas perguntas nos chegaram sobre esse assunto. Vamos então analisá-las. A primeira chega de Cristiano Rodrigues dos Santos, lá de Curitiba. Obrigado, Cristiano, pela sua pergunta. E ele diz o seguinte: pastor, uma criança morre. Quando ela ressuscitar, ela vai ressuscitar criança? E uma pessoa idosa, quando morrer, vai ressuscitar idosa também? Se eu morrer em Jesus Cristo com os meus 24 anos, quando eu ressuscitar, eu vou ter a mesma idade no aspecto físico? Cristiano, sua pergunta é muito interessante. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 53, ele fala da ressurreição. Ele diz que esse corpo corruptível precisa ser revestido da incorruptibilidade. Ou seja, os mortos, quando ressuscitarem, os mortos salvos, eles ressuscitarão transformados. Só que a nossa fisionomia, ela será mantida, porque no céu nós vamos nos conhecer. Os nossos traços característicos, eles permanecerão. Agora, nós ressuscitaremos no eterno vigor da juventude. Uma criança, se morre salva, ela vai ressuscitar criança, mas sem nenhum vestígio do pecado, em perfeito estado. Um jovem ressuscitará com a aparência de um jovem, mas no vigor da juventude. E uma pessoa que hoje morre idosa, ela não vai ressuscitar idosa, porque os traços já da idade são traços como consequência do pecado. A pessoa vai ressuscitar, mas no eterno vigor da sua juventude, mas manterá as suas características específicas. No livro de Jó, no capítulo 19, nos versículos 25 a 27, Jó diz que eu verei o meu Redentor, a minha carne revestida, vê-lo-ei eu mesmo, os meus olhos o verão. Ou seja, esse revestimento do qual fala Jó tem a ver com a transformação do nosso corpo no aspecto físico, para sermos perfeitos como eram Adão e Eva quando saíram das mãos de Deus. As crianças crescerão e um dia teremos todos adultos à estatura de Adão e Eva no paraíso. Essa é a nossa esperança e é isso que a Bíblia ensina para nós. A segunda pergunta é de Joelson de Paula, de Itacuruçá, no Rio de Janeiro. E ele diz assim: olá, graça e paz, e a minha pergunta é: uma pessoa viúva que se casa novamente, como serão as lembranças dela na Nova Jerusalém? Então pense, uma pessoa que foi casada, ficou viúva, tornou a se casar, como serão as lembranças dela na Nova Jerusalém? Bom, quando nós estudamos a respeito do tema do juízo, nós aprendemos de que durante os 1000 anos que os salvos passarão no céu, eles estarão julgando o caso dos ímpios. Ou seja, nós teremos memória de todas as pessoas. Nós saberemos quem fomos nessa vida. Nós reconheceremos os nossos parentes.
Saberemos se esse ou aquele se salvou ou se perdeu, mas não ficarão tristes se você souber que uma pessoa que você amava se perdeu. Nós vamos entender de que as pessoas que se perderam foram por uma escolha própria. Finalmente, depois de todas as tentativas divinas em salvar, a pessoa rejeitou a salvação. E nós então daremos glória a Deus porque a justiça foi feita. Deus não salvará ninguém contra a sua vontade. Isso quer dizer que se uma pessoa que se casou mais de uma vez e todos se salvarem, todos estarão no céu e saberão que nessa vida eles foram casados. Agora, como será a sequência na eternidade? Isso nós não sabemos. São detalhes que a Bíblia não revela para nós. Ok? Uma outra pergunta é de Paulo Sérgio Deodato, lá de Lusiana, Goiás. Um abraço a todos os nossos amigos de Goiânia que estão nos assistindo e também de Goiás, do estado. Como ficam aquelas pessoas que se suicidam? Elas se levantarão? Terão perdão de Deus? Obrigado, Paulo Sérgio, pela sua pergunta. Em Juízes, capítulo 16, verso 29, nós temos, quem sabe, um dos casos mais clássicos de suicídio na Bíblia. Juízes, capítulo 16, a partir do versículo 27, 28, 29. O 29 diz assim: Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas com a mão direita, e uma com a mão esquerda na outra. E disse, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com a força, e a casa caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara em vida. Aqui está contando o fim da história de Sansão, quando ele, derrubando as colunas do templo, mata mais de 3.000 pessoas, inclusive a sua própria. Quando vamos para Hebreus, no capítulo 11, versículo 32, o capítulo dos heróis da fé, você percebe ali o nome de Sansão entre aqueles que estão listados como salvos, como os heróis da fé. Então Sansão estará salvo, ou morreu salvo e estará na eternidade após a volta de Cristo. Como fica? Ele não perdeu sua vida, não cometeu suicídio? Então é uma questão muito delicada. É verdade que o suicídio de Sansão teve um propósito divino, Deus o capacitou para isso, para destruir os inimigos do povo de Deus, mas nós de fato não temos resposta para saber se todos os suicidas se perderão por esse ato. Parece-nos que há um momento muito tênue, onde a capacidade mental de uma pessoa, onde ela própria não responde por essa ação. O certo é que Deus vai julgar todos os casos e Ele não cometerá injustiça. A próxima pergunta é de Luciana Carvalho e ela pergunta: Pastor, o senhor disse que haverá ressurreição dos mortos e que os puros irão com Jesus e os impuros permanecerão nessa terra sob o domínio de Satanás. Bom, veja, sob o domínio de Satanás, mas eles estarão mortos durante o milênio. Depois do milênio é que eles ressuscitam e então Satanás vai arregimentá-los para tentar invadir a cidade santa. E a pergunta da Luciana Carvalho de Ribeirão Preto, São Paulo é: quem pode garantir se já não estamos vivendo esses 1000 anos? Obrigado, Luciana, por sua pergunta. O que nos garante é que Jesus não voltou para dar início ao milênio. Os mortos salvos não ressuscitaram. Os salvos vivos não foram transformados. Esses são eventos que caracterizam o início do milênio. Mas obrigado por sua pergunta. E de fato, o nosso mundo é um mundo conturbado. E nós estamos vivendo aí os momentos que antecedem a volta gloriosa de Jesus. O nosso abraço especial hoje vai para Elza Veras, lá de Manaus, Márcia Araújo e Cláudia Araújo, aqui do estado de São Paulo, e Maria Rosa Morato, de Arthur Nogueira, que é a avó do nosso produtor aqui, o Davi, né? Um grande abraço, viu, Maria? Que Deus possa abençoá-la e a todos vocês sintonizados no programa. Mande a sua perguntinha para nós, dentro do tema que estamos estudando, e na semana seguinte vamos tentar responder e postar no blog as que não pudermos responder aqui. Vamos dar sequência então ao nosso estudo de hoje do programa Bíblia Fácil.
Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Palavra de Deus. Ao longo dessas semanas, nós estamos com uma equipe, com um grupo muito especial, direto aqui do Cevisa, em São Paulo, para todo o Brasil, estudando a Palavra de Deus e a sua relevância para a nossa vida na atualidade. Se você deseja participar desse estudo da Palavra de Deus conosco, você pode solicitar um guia de estudo que nós preparamos com muito carinho para você, contendo todos os 18 temas que aqui estão sendo abordados. Esse guia é inteiramente grátis e você pode solicitá-lo de 3 maneiras. Você pode entrar no nosso blog, novotempo.com/bibliafácil, fazer lá o seu cadastro e enviar os dados para nós. Você pode também ligar para o nosso telefone, é 0 operadora 21 27 3121, ou você pode mandar uma carta para o nosso endereço em Jacareí e vamos enviar esse lindo guia para a sua casa. E você, semanalmente, acompanha os estudos conosco aqui. Queremos cumprimentar os nossos amigos que estão mais uma vez reunidos aqui. Muitos já caminharam hoje pela manhã, eu acho que todos caminharam, com exceção da minha amiga Sandra, que amanhã vai caminhar com a gente. Alguns estão aqui hoje na dieta líquida, hoje é crua, né? Hoje é crua. E por favor, quem não está na dieta, não almoce perto da gente, para não ficar tentando a gente, tá bom? Almoce bem longe. Nós estamos aqui num programa que não só está cuidando da vida espiritual, mas também da parte física do nosso corpo. E isso tem sido uma bênção para todos nós. Hoje o tema que vamos estudar trata do juízo. Não é um tema que agrada muitas pessoas, mas nós vamos descobrir na Bíblia hoje de que o juízo é apresentado de uma maneira totalmente positiva. E nós vamos ter grandes descobertas no estudo da Palavra de Deus hoje. Nós temos um hábito aqui. O hábito é, nós nunca abrimos a Bíblia sem antes fazer uma oração. E eu queria convidar você que nos assiste em casa e aos nossos colegas aqui do auditório para que nós orássemos a Deus mais uma vez. Pai Santo, obrigado por tuas bênçãos, por mais um dia de vida, por teu cuidado e proteção, pelo privilégio que temos de nos reunirmos em torno da tua palavra. Abençoa-nos agora no estudo desse tema, te oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, amigos, o tema que hoje nós vamos estudar da palavra de Deus é a respeito do juízo. Esse tema é muito interessante. O primeiro verso que nós vamos ler está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. O apóstolo Paulo assim escreveu: porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Segundo Paulo, todos nós vamos comparecer aonde? Diante do tribunal de Cristo. Então, todo ser humano um dia vai comparecer diante do tribunal. Eu tenho aqui meu amigo Júnior, que por um tempo começou a fazer o curso de Direito, e a gente descobre algumas coisas interessantes no curso, não é, Júnior? Quando se monta um tribunal, nós temos vários elementos para um júri, por exemplo. Nós vamos perceber que esta linguagem jurídica, estas funções que hoje são exercidas num tribunal, elas todas aparecem na Bíblia. Então o juízo é uma realidade bíblica. Nós temos um outro texto que vai nos mostrar quais são esses elementos que compõem o júri na Bíblia. O primeiro deles é 2 Timóteo capítulo 4, verso 8. Paulo nos fala nesse texto sobre quem será o juiz. Quem será o juiz nesse tribunal? A página é 176 do Novo Testamento. No finalzinho da Bíblia, página 176 do Novo Testamento. Você que está em casa, talvez a paginação nossa aqui do auditório não confira com a sua, mas o texto que nós leremos é 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Encontraram? Paulo diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz ou justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Segundo esse texto, qual é a função de Deus nesse tribunal? Ele é o juiz, o Senhor justo juiz. Então Deus é quem julga. Qual é um outro elemento do tribunal? 1 João capítulo 2, versículo 1. Quem é o advogado de defesa?
Deus é o juiz e o advogado. Página 197. Página 197, bem no finalzinho da Bíblia, e o texto que leremos, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Assim escreveu João: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos o quê? Um advogado junto ao Pai. E quem é esse advogado? Quem é Jesus Cristo aí? O justo. Quem é o juiz no tribunal? Deus. A Bíblia declara que Deus é o juiz. E quem é o advogado desse tribunal? Jesus. Veja como está claro na Bíblia as funções nesse tribunal. Todo ser humano vai comparecer diante do tribunal, diz a palavra. Deus é o juiz, Jesus é o advogado. Um outro elemento. Quem é o acusador nesse júri? Quem é que vai fazer a acusação? Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Apocalipse 12, verso 10. Qual é a página, Júnior? 207. Página 207, no finalzinho da Bíblia também, Novo Testamento. Ok? Encontraram? Pessoal que está em casa, nos acompanhe também. Apocalipse 12, 10. Então ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, e o poder, e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Quem é esse acusador que foi expulso? Satanás. Aqui no capítulo 12 de Apocalipse, se você voltar alguns versos, para o versículo 7, 8 e 9, vai dizer que esse acusador é Satanás, a antiga serpente, o dragão, o diabo. Então, ele é o acusador. Ele nos acusa diante do tribunal de Deus. Vocês perceberam que um júri foi montado? Agora, nesse júri faltam ainda alguns elementos. Que elemento mais compõe um júri na Terra? Uma norma. Os brasileiros, por exemplo, se alguém vai a juízo, o que se usa no tribunal para dizer o que é certo ou errado? Usa-se um código, não é verdade? Não usamos um código de leis, o Código Civil? Qual é o código que Deus julgará os seres humanos? Vamos ver então? Tiago 2, verso 12. Página 188. Página 188, no finalzinho, Novo Testamento. Em casa, você que nos acompanha, estamos dando a paginação para o pessoal aqui do auditório, talvez não confira com a sua Bíblia, mas o texto é Tiago 2, 12. Qual será a norma que Deus usará nesse juízo? Então diz o texto: falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como havendo de ser julgados por que lei? Lei da liberdade. Aí alguém podia perguntar: mas pastor, que lei da liberdade é esta? Se você voltar Tiago 2:10, volte 2 versos aí. Você leu 12, olha o 10. O que diz o versículo 10? Qualquer que guarda o quê? Mas tropeça em o quê? Um só ponto se torna culpado de quantos? Todos. O versículo 11 diz o quê? O versículo 11 vai dizer... Eu vou pedir a alguém que me ajude lendo aqui. Por favor. 11. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Veja que o versículo 11 citou alguns mandamentos. Esses mandamentos aparecem aonde? Na lei de Deus, nos 10 mandamentos. Em Êxodo capítulo 20, versículos 3 a 17. Então, a lei da liberdade do versículo 12 é a mesma lei dos 10 mandamentos do versículo 11. Então, quando nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, Deus é o juiz, Jesus o advogado, Satanás o acusador, e nós seremos julgados por que lei? Pela lei dos 10 mandamentos.
nós teremos um tema aqui no programa Bíblia Fácil que vai tratar só sobre a lei de Deus. Mas, por hora, o que nós temos que compreender é que nós seremos julgados por esta lei. Daí a necessidade de eu conhecer essa lei, conhecer os 10 mandamentos e pautar a minha vida de acordo com eles. Por quê? Porque eu vou ser julgado um dia por esta lei. Agora um detalhe interessante. Pois não, Silvia? Pastor, nós temos os 10 mandamentos e temos também os 7 pecados capitais. Eles entrariam nessa lei, nesse momento do juízo? Bom, você citou algo interessante. Vamos para Êxodo, abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 20. Você tem 2 locais na Bíblia que você tem a lei de Deus dos 10 mandamentos juntos, todos eles. O primeiro deles é Êxodo capítulo 20 e o segundo é Deuteronômio capítulo 5. Mas vamos para Êxodo capítulo 20. Qual é a paginação aí de vocês? 50. Página 54. Êxodo capítulo 20, lá no início da Bíblia. Você que em casa está nos acompanhando, abra sua Bíblia também conosco. Êxodo capítulo 20, o segundo livro da Bíblia. Veja aqui o título na minha Bíblia, os 10 mandamentos. Eu acho que na sua também é assim. E então, a partir do versículo 3, começam os mandamentos. Vamos lê-los de uma maneira abreviada? Primeiro verso 3, não terás outros deuses diante de mim. E aí eles continuam até o versículo 17. Vai para o 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. 10º mandamento, não cobiçar nada. E os 7 pecados capitais? Há certos pecados capitais e esses pecados estão na Bíblia. São pecados, por exemplo, um deles é a gula, não é isso? Ou seja, uma pessoa que se alimenta em excesso, ele está de fato cometendo pecado. Porque Paulo vai ensinar em 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17, e também no 6, 19 e 20, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Tudo que eu faço que prejudique o meu corpo é pecado. E a gula é pecado. Então, não há uma relação direta dos 7 pecados capitais com os 10 mandamentos. Mas você vai encontrar na totalidade da Bíblia o ensinamento também de que existem coisas que são pecados, não apenas quebrar o mandamento da lei de Deus. Ok? Pois não. Perfeito, compreendi. Mas eles serão cobrados também nesse momento do juízo? Todos esses que tivermos base na Bíblia para que a Bíblia os condena, eles serão também cobrados. Perfeito. Porque, de fato, os 10 mandamentos é uma síntese de toda a Bíblia, de todo o ensinamento. Tanto é que Jesus, ele resumiu os 10 mandamentos em quantos? Em 2. Quais são os 2 que ele resumiu? Amar a Deus e ao próximo. Nisso está toda a lei. Então, se você ama a Deus e ao próximo, você guarda não só os 10 mandamentos, como os outros critérios que a Bíblia apresenta. Josi. Pastor, não ficou muito claro para mim. Quer dizer, então, que os 7 pecados capitais não estão na Bíblia? Não foi isso que eu disse. Os 7 pecados capitais, por exemplo, a gula, eu mencionei um desses pecados. A Bíblia condena o alimentar-se em excesso. Então, você não vai ter os 7 como temos os 10 mandamentos. Não existe isso na Bíblia. Isso que eu queria saber. Ok. Então, não existe um texto que aparece assim, aqui estão os 7 pecados capitais. Não existe isso. O que existe são vários ensinamentos em toda a Bíblia e que vão tocar nesses 7 temas dos pecados capitais. Eu imaginei que assim como tem os 10 mandamentos na Bíblia... Teríamos os 7? Exato. Eu achei que em algum lugar aqui na Bíblia teria também os 7 pecados capitais. Não, você não tem isso na Bíblia, ok? Obrigada. Quem deseja falar? Pastor, eu não sei se eu entendi de forma correta, mas a gente leu um trecho que diz que se nós guardarmos, se nós guardarmos toda a lei, mas se nós tropeçarmos em algum ponto, que de nada adiantou. Mas sim, dessa forma a gente pode entender que a gente tem que ser perfeito, então, para não ser condenado, é mais ou menos isso? Mais ou menos isso, você está indo no caminho certo. Ela está fazendo menção ao texto que nós lemos, de Tiago 2,10. Qualquer que guarda toda a lei, Tiago 2,10, tropeça num ponto, se torna culpado de todos. Vamos colocar isso na prática? Eu sou um cristão.
eu guardo 9 mandamentos, mas um mandamento diz assim, não dirás falso testemunho. E eu sou um verdadeiro mentiroso, minto para todo mundo. Adianta guardar os 9 mandamentos e ser mentiroso? Não, nada adianta. Porque na matemática humana, 10 menos 1 é 9. Para Deus, 10 menos 1 é 0. Então eu tenho que obedecer toda a lei. Aí você mencionou, então nós temos que ser um santo. De fato, a palavra de Deus diz assim em Mateus, Jesus foi quem disse, sede santos, como é santo vosso Pai que está no céu. Nós nunca seremos santos como Deus nessa terra, mas eu devo ser santo na esfera humana, como Deus é santo na esfera divina. E o que é ser santo na esfera humana? Não quer dizer sem pecado. Santidade na Bíblia não é impecabilidade. Santidade na Bíblia é alguém que anda próximo de Cristo. E se em algum momento ele falha e peca, porque isso vai acontecer, ele se levanta, ele volta no seu caminho que ele estava seguindo antes. Existe um verso muito interessante, e eu até posso convidar vocês para lerem, em Provérbios. Provérbios, no capítulo 4. Abra sua Bíblia também comigo, você que em casa nos acompanhe. Provérbios, capítulo 4. Dê uma olhadinha no versículo 18. Está na página 441 do Velho Testamento. Página 441 do Velho Testamento. Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Encontraram? Provérbios 4, 18 diz assim: mas a vereda dos justos, o que é vereda? Caminho. Mas o caminho, a vereda dos justos, é como o quê? A luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser o quê? Dia perfeito. Você entende que esse texto está falando da vida cristã? O caminho dos justos é como a luz da aurora. Quando você vai para um amanhecer, o sol começa tímido. Aos poucos as trevas vão sendo expulsas e a luz vai chegando até que o sol apareça em toda a sua força. Na jornada cristã é assim. A gente começa com passos pequenos, mas a nossa caminhada deve ser crescente. Quanto mais conhecimento, quanto mais luz, mais vivência. Nesta jornada haverá quedas? Certamente. Mas a própria Bíblia é quem declara, 7 vezes cai o justo, mas 7 vezes se levanta. O justo continua sua caminhada. E nós seremos perfeitos quando Jesus voltar, porque de nós será arrancada a natureza pecaminosa, a tendência para o pecado. Enquanto isso, nossa vida será uma vida de lutas, ok? Uma vida de lutas, de desafios, de dificuldades. Ficou claro isso, Ludmila? Vamos voltar então a um outro detalhe a respeito do juízo. Existe num processo aqui na Terra, quando o tribunal se monta, ou monta-se o tribunal para o júri, eles trazem os autos do processo. Ali estão todos os detalhes sobre o incidente. No céu também será assim. E aonde estão esses autos do processo? No nosso juízo. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Vá para o finalzinho da Bíblia. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Assim diz o Apocalipse: e vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Aqui está uma cena de juízo, diante do trono. E abriram-se o quê? Os livros. Abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram o quê? Julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então guarde uma coisa. Nós somos salvos pela graça. Já estudamos isso aqui. Mas nós somos julgados pelas obras. A salvação é pela graça, mas o juízo é pelas obras. E esses livros do céu contêm os registros, sabe de quê? Da nossa vida. Do que nós falamos,
do que nós fizemos, do que nós pensamos. Cada ato é registrado. Nós iremos para um breve intervalo comercial e quando voltarmos, nós continuaremos nessa reflexão e vamos entender nesse tribunal como ele se processa finalmente e quando a sentença será dada. Não saia daí, já já voltaremos. No próximo bloco... Hoje pela manhã, aonde você estava cedo, Júnior? Às 7 da manhã. Correndo. Estava correndo? Vamos supor que nesse exato momento entrasse aqui uma tropa da polícia e viesse prender o Júnior. E dissesse assim, Júnior, você está sendo acusado de um crime que ocorreu na cidade aqui de Campinas, a alguns quilômetros, e por isso você está sendo acusado e vamos levar você para a cadeia. Qual seria a sua reação? Olá amigos, estamos de volta no programa Bíblia Fácil e se você que nos assiste deseja participar da temática que aqui estamos abordando, você pode solicitar um guia de estudo. O guia de estudo Bíblia Fácil é inteiramente grátis e nós podemos enviar para a sua casa através dos correios. Você pode fazê-lo entrando no nosso blog, novotempo.com/Bíblia Fácil. Lá você preenche um formulário, um cadastro e enviamos para a sua casa. Você pode nos telefonar, o nosso telefone em horário comercial é 0 operadora 12 21 27 3121 ou você pode até escrever uma carta, se você não tiver acesso à internet, não quiser ligar, mande uma carta para o nosso endereço em Jacareí, da Novo Tempo, e vamos então mandar para a sua residência. Participe conosco desse estudo. Hoje estamos abordando a respeito do juízo e nós terminamos o último bloco falando de que quando o tribunal se assentar, Deus é o juiz, nós estaremos diante de Deus no tribunal, Jesus é o advogado, Satanás é o acusador, a lei de Deus será a norma do juízo e existem livros de registro, dos quais fala Apocalipse capítulo 20, verso 12, de que esses livros serão abertos e eles contêm a vida de todos nós. Sabe o que acontece com esta verdade bíblica? É que nós passamos a nos conformar mais com o mundo em que a gente vive. A gente não vive num mundo de tantas injustiças? Não é terrível você ligar a televisão e ver as injustiças que estão acontecendo em todas as partes do mundo? Pois, meus amigos, um dia a justiça será feita. Se a justiça humana não está acontecendo, a justiça divina será feita. Porque tudo o que os homens estão fazendo está ficando registrado nos livros. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Agora, existe uma boa notícia sobre esse juízo. Sabe qual é a boa notícia? Eu queria convidar você a lermos 1 João, capítulo 2, versículo 1. E nós vamos descobrir de que Jesus não tem apenas uma função nesse juízo, mas ele tem duas funções. 1 João, capítulo 2, verso 1. Página 196 das Bíblias que estamos usando aqui no auditório, não sei qual é a paginação da tua, mas nós vamos ler 1 João, capítulo 2, versículo 1. Assim escreveu João: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos o quê? Um advogado junto ao Pai. Nós já lemos esse verso hoje. E nós já percebemos que Jesus é o advogado. Mas a verdade bíblica extraordinária que nós temos para descobrir hoje é que Jesus não é só o advogado. Ele é mais alguém nesse processo. Vamos ler João capítulo 5, versículo 22. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22. Está na página 81 do Novo Testamento. João 5, 22. Assim está escrito no Evangelho. E o Pai a ninguém o quê? Julga, mas ao Filho confiou o quê? Todo o julgamento.
Pastor, a Bíblia não entrou em contradição? Primeiro ela não diz que Deus é o justo juiz, lá em Timóteo capítulo 4. Agora está dizendo que o Pai não julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento. É muito simples de resolver esse impasse. É só nós entendermos de que Jesus também é Deus. Ele não é Deus? Pai e Filho participam juntos nesse julgamento. Só que Jesus, ao mesmo tempo que ele também é o juiz, ele é o advogado. Agora deixa eu ilustrar isso para ficar bem claro para vocês. Júnior, me ajuda aqui. Vem aqui. Meu advogado. Eu quero tentar ilustrar para ficar bem claro isso para vocês. O Júnior está conosco, pelo menos aqui nesse programa, já faz um tempo, né? Hoje pela manhã, aonde você estava cedo, Júnior? Às 7 da manhã. Correndo. Estava correndo? Dá o microfone aqui. O que você estava fazendo às 7 da manhã, Júnior? Exercitando, correndo. Estava correndo? Estava. Ok. Vamos supor que nesse exato momento entrasse aqui uma tropa da polícia e viesse prender o Júnior. E dissesse assim: Júnior, você está sendo acusado de um crime que ocorreu na cidade aqui de Campinas, a alguns quilômetros, e por isso você está sendo acusado e vamos levar você para a cadeia. Qual seria a sua reação? Ia ficar surpreso, porque eu não cometi... Um pouquinho mais. Ia ficar surpreso, porque eu não cometi crime algum. Sim, ia ficar surpreso, não iria? É. Pois bem, você seria levado para a delegacia em Campinas, porque você foi acusado de um crime lá às 7 da manhã. Aí marcaram então uma audiência, um júri, para daqui, vamos supor, a 30 dias. Você vai comparecer diante do juiz para ser julgado por um crime que aconteceu no dia de hoje, 7 da manhã, na cidade de Campinas. Só que quando você chegar diante do júri, você vai levar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Você vai levar 12 testemunhas para dizer assim: não, ele estava correndo conosco no Cevisa. Nós temos até imagens dele correndo para provar que às 7 da manhã ele não estava em Campinas cometendo um homicídio, mas ele estava conosco no Cevisa. Eu te pergunto, uma vez que você tem 12 testemunhas, você vai ficar preocupado com essa acusação? Não. Não? Não. Por que não? Porque nós Meu somos álibi, o quê? é... Nós somos o seu álibi. Olha aí, por isso que eu trouxe ele, tá vendo? Nós somos o álibi dele. Somos as testemunhas. Nós temos documentado que você estava conosco. Vamos ampliar a metáfora? E se o advogado de defesa que vai estar do seu lado fosse um advogado que nunca perdeu uma causa na sua existência? Isso te deixaria mais tranquilo? Também. Quem é o nosso advogado? Jesus já perdeu alguma causa? Não. Então ele tem um advogado que nunca perdeu uma causa. Então você tem 12 testemunhas, que somos nós, você tem um advogado que nunca perdeu uma causa, mas quando você se sentar no banco dos réus e olhar para o juiz, você vai descobrir que o juiz é quem? É o próprio advogado. Ou o juiz é o pai do advogado. É Deus. É um juiz que nunca cometeu injustiça. E se você não cometeu esse homicídio às 7 da manhã, ele não vai te cometer uma injustiça com você agora. Certo. Eu pergunto, ele tem testemunhas ao favor, o advogado nunca perdeu uma causa e o juiz é o pai do advogado, que nunca cometeu um erro, uma injustiça sequer. Agora vem a pergunta-chave para você. O juízo só vai acontecer daqui a 30 dias, mas você deve temer esse juízo ou deve estar ansioso para que ele chegue logo? Ansioso para que ele chegue logo. Por que ansioso para que ele chegue logo? Para provar minha inocência, que eu não cometi crime algum. Exatamente. Muito obrigado, meu amigo. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Você tem que ter medo do juízo? Você tem que temer o fato de que um tribunal divino vai ser montado e nós vamos comparecer diante desse tribunal? Você tem que temer isso? Muito bem. Aqui a Silvia usou uma palavra depende. Depende de quê? Depende de quem é meu advogado. Eu tenho uma participação. Esse é válido para o justo, né? Aham. E assim, se a pessoa aquele que não é justo, ele vai no caso assim, para esse tribunal. E
na hora ele vai se arrepender, ou então ele não se arrepende, ele não vai ter o advogado de Jesus. Exatamente. Certo? Vocês duas tocaram no ponto-chave desse tema. Eu só posso repousar tranquilo espiritualmente se Jesus é o meu advogado. Se eu não tenho como meu advogado, eu devo cair em desespero. Porque se ele não é o meu advogado, certamente eu serei condenado. Josi. Pastor, em relação a isso também, é curioso porque assim, eu sonhava em ser advogada. E eu desisti de ser advogada quando eu percebi que para ser advogada de sucesso eu teria que defender culpados. Certo. Eu queria defender os inocentes. Só justos? Só justos. Só inocentes. Eu queria meio que atuar como Jesus Cristo. Entendi. Então, assim, eu percebo que aí, o que acontece? Jesus nunca perdeu uma causa porque ele só vai defender os inocentes. De fato, aqueles que o buscaram para a defesa, né? Exato. E isso significa dizer que para que nós tenhamos um advogado justo, nós temos que no caso, seguir as leis, nós temos que merecer esse advogado, porque, caso contrário, nós já Deixa eu aproveitar a sua fala, Josi. Estaremos excluídos. A Josi disse assim, nós temos que merecer esse advogado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, nós não precisamos merecer. Sabe por quê? Olhe para essa imagem. Já nos foi oferecido. Você já nasceu merecendo. Você não merece esse advogado por algo que você faz. Você merece porque você é quem você é. Você merece porque você é humano. Porque você é filho e filha de Deus. Nós estamos numa rota de colisão. Se Deus não intervisse na história, todos nós morreríamos e eternamente. Mas houve alguém na eternidade que disse assim, eu vou morrer no lugar do homem. Eu vou assumir a culpa dele. Eu vou assumir os seus pecados. E quando Cristo foi crucificado na cruz do Calvário, quem é que deveria estar lá? Eu, você, Quitéria. Viu, Júnior? Você devia estar lá. Sabe por quê? Porque você pecou. Porque eu pequei. Eu mereci estar lá. Aquela cruz tinha as minhas dimensões. Até o ladrão na cruz reconheceu isso. Você lembra do que ele falou para o outro ladrão? Nós estamos aqui porque nós merecemos estar. Mas esse homem nada fez. Então você merece esse advogado. Só precisa de uma coisa agora. Você precisa dizer sim para ele. Você precisa contratar seus serviços. E sabe como você contrata? Escancarando o seu coração e declarando que ele é o Senhor da tua vida. Sandra. O senhor acabou de responder a pergunta que eu ia fazer. Porque a salvação, o senhor disse que é estendida a todos, que Jesus morreu por todos. Mas nem todos. Mas a Patrícia fez a pergunta e daí ficou claro para a gente que algumas pessoas serão defendidas por Jesus, outras não. E aí eu queria saber como que a gente assina o contrato, né? Exatamente. Que eu quero ser defendida Esta é a por ele. chave do Evangelho. Como você assina o contrato, você tem que dizer sim para ele. Sabe o que significa dizer sim? A partir desse momento, a minha vida vai ser pautada pela sua lei e pelo seu livro. Isso é dizer sim. E deixa eu falar com você que está em casa agora. Talvez você até seja um cristão, um evangélico, um bom católico, alguém que segue a Deus. Mas o mundo está cansado de cristãos da boca para fora, que dizem que são cristãos, que até carregam a mensagem no peito, mas não tem peito para carregar Jesus. Não tem peito para viver o que está escrito aqui. E nós estamos precisando hoje, não é de cristãos superficiais, que frequentem a igreja uma vez por semana e são cristãos dentro da igreja. Nós estamos precisando hoje de cristãos no dia a dia, no trabalho, dentro de casa, no convívio com a família,
na sociedade. Nós estamos precisando de cristãos assim. Então, quando eu aceito esse advogado, quando eu solicito que ele interceda por mim, eu tenho que me comprometer a ser fiel ao que ele escreveu nesse livro. Porque esse advogado só poderá me defender se eu procuro viver o que ele ensinou. Porque de que adianta dizer que ele é o meu advogado e eu ignoro os seus ensinamentos, ignoro a palavra? Nada adianta. Josi. Pastor, como eu falei anteriormente, eu sou católica. Uhum. E assim, talvez até, no caso, o comentário que eu vou fazer é a respeito de um filme que é uma comédia, mas que assim foi assistido, acho que foi um recorde de bilheteria, foi assistido por, eu acredito que uma grande quantidade de brasileiros, que é o Alto da Compadecida. Sim, eu assisti. Então, no momento do júri, Cristo, ele está como o juiz e Nossa Senhora que está como advogada de defesa. Então, assim, como eu sou católica, eu sei, eu inclusive tem uma passagem que normalmente diz assim, ninguém vai ao Pai senão através do Filho. E na Igreja Católica normalmente se fala também que para se chegar ao Filho deve através de Maria. Através de Maria. Uhum. Eu sei que vocês discordam dessa parte, para vocês, pelo que eu percebo, assim, eu não sei exatamente o que o adventista fala a respeito disso, mas assim, a maioria dos evangélicos falam que Maria deve ser considerada como uma mulher que simplesmente foi escolhida para ser a mãe de Jesus, sem nenhuma atribuição maior, sem nada. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito disso. Posso falar. Você pode abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 4. Nós estamos em João. Vá um pouquinho para frente. Atos, capítulo 4. Página 100. Página 100 da Bíblia aqui do auditório. Você em casa, não sei qual é a paginação, mas eu queria que você também abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo 4. E você lesse comigo 2 versos, o versículo 11 e 12. Encontraram? 11 e 12. Assim diz a palavra de Deus. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. A salvação, ela é exclusiva em Jesus Cristo. Ninguém que viveu no passado, por mais santo que fosse, pode contribuir na minha salvação. O apóstolo Pedro, que nós consideramos um seguidor fiel de Cristo, que segundo a tradição, morreu crucificado de cabeça para baixo, e quando ele ia ser crucificado, ensina a tradição, ele diz assim, não me crucifiquem como meu Senhor, porque eu não sou digno. E eles o crucificaram de cabeça para baixo. O apóstolo Paulo, que é um outro santo homem de Deus da Bíblia, ele foi até Roma por causa do Evangelho. E ele teve a sua cabeça decepada em Roma. Ele foi decapitado. Mas esses santos homens da Bíblia não podem me ajudar na salvação. Sabe por quê? Porque eles estão mortos, aguardando a volta de Cristo, quando então ressuscitarão. E eu queria, respondendo a sua pergunta, e terminar dando um recado muito especial para todos os nossos amigos que nos assistem agora, de uma forma muito querida para os nossos amigos católicos. Maria foi uma santa mulher. A exemplo de Pedro, Paulo, Maria foi uma santa mulher, escolhida por Deus para ser a progenitora do Filho de Deus. Quando Jesus estava com 12 anos e ele discutia com os judeus no templo, é porque ele conhecia muito da Bíblia Sagrada. E sabe com quem ele aprendeu isso? Com a professora Maria. Foi sua mãe quem ensinou a Bíblia para ele. Maria teve um papel fundamental na encarnação do Filho de Deus e esteve com ele até a cruz. A Bíblia não menciona que Maria ressuscitou,
como não menciona que Paulo ressuscitou, como não menciona que Pedro ressuscitou. Esses santos do passado estão sepultados, aguardando a volta de Jesus. E 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, e 1 Coríntios 15, 51 a 53, nos ensinam de que a ressurreição só ocorrerá quando Jesus voltar. Maria não pode te ajudar na sua salvação. Nós cremos, eu creio piamente, de que Maria repousa salva e que no dia da volta de Cristo, Ele haverá de ressurgir essa mulher que teve um papel tão importante na sua existência. Se pela graça de Cristo nós chegarmos aos céus, nós conheceremos essa mulher extraordinária. Mas deixe dizer uma coisa para você com muito carinho, porque a intenção nossa aqui não é ofender ninguém. Ela não pode te ajudar porque ela está morta. Mas você pode seguir o exemplo dela. Você pode ser um cristão como ela foi. E o meu apelo para vocês, nesta hora, é que nós entendamos que só há um advogado e de que agora, enquanto eu tenho a oportunidade, eu devo aceitar esse advogado. Porque daqui a pouco, esse advogado, se eu não aceitá-lo, ele será meu juiz. E se ele não for o meu advogado, se eu não viver a minha vida pautada no seu livro, não haverá esperança de salvação para mim. Feche os seus olhos, ore comigo. Bondoso Deus e Pai, obrigado por tão grande salvação oferecida em Cristo Jesus. Obrigado por saber que o Senhor nos ama. E um dia, quando comparecermos perante o tribunal, o Senhor vai estar do nosso lado como advogado. E o Pai, Deus, estará aí para que nós sejamos absolvidos. Nós confiamos na Tua direção. Nós queremos, nesta hora, entregar a nossa vida ao Senhor, para que quando esse dia chegar, nós estejamos lavados e alvejados pelo sangue do Cordeiro. Em Cristo nós te oramos. Amém. Queridos amigos, muito obrigado pela sua participação nesse programa. Na semana que vem estaremos de volta para mais o estudo de um outro tema da Palavra de Deus. O programa Bíblia Fácil se propõe a compreendermos a Bíblia e a sua relevância para os dias atuais e o poder que tem esse livro em transformar vidas. Por isso eu te espero semana que vem. Que Deus o abençoe e até lá. Todo dia quando me levanto eu levo meu pensamento a Ti, Senhor. Agradeço pelas bênçãos de ouvir os pássaros, ver as cores e respirar. Sinto os cuidados nos mínimos detalhes que o Senhor tem comigo. Me protege dos perigos, me dá força para enfrentar o dia. Senhor, eu tenho um sonho para contar. Daniel nem precisa interpretar. Não vejo a hora de realizar. Espero o dia que o Senhor voltar, de braços abertos me arrebatar. Meu sonho é te abraçar, Jesus, te abraçar, Jesus, te abraçar, Jesus. Amém. Amém. Próximo sábado. Há muita gente que vive com uma fé baseada na tradição e não na Bíblia. Esse é um risco que nós corremos. Porque quando crescemos em qualquer cultura, nós ouvimos muitas vozes. Jatir mencionou que ele teve um pouco de contato com a cultura maia. Se a cultura maia fosse a verdade para mim, fosse o meu referencial de vida, talvez eu estaria me preparando para o fim do mundo em dezembro de 2012. Mas se ela não é a base para mim, eu não vou me preocupar com isso.
Você entende que existem muitas crenças nossas que não têm o apoio da Bíblia, mas apenas de tradições? Então, meu desafio a você e a todos nós que estamos aqui nesse programa é que tudo que nós aprendermos, nós perguntássemos assim: aonde está escrito? Aonde está assim diz o Senhor? A lei de Deus deve ser observada. Aonde está a lei de Deus?